Amadas, nós vamos entrar na palavra do Senhor nesse momento, e essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite tem a ver com o que nós já vivemos no início, com entrega, tem a ver com confiança, tem a ver com ir com medo mesmo, tem a ver com você e eu sabermos que vai custar, vai ter um preço, mas vai valer a pena. Porque a gente sabe que nada nesse mundo, como diz um pastor que eu admiro, ele diz assim: não existe almoço de graça. E não existe mesmo. Se você está comendo de graça, alguém está pagando. Alguém está patrocinando aquilo. Então, quando nós estamos tendo uma vida com o Senhor, nós iremos pagar um preço. Nós iremos viver dificuldades, mas nós temos promessa e garantia que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele garantiu que Ele seria a nossa presença constante. E a gente vê lá no livro de Salmos, o que Ele é? A nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa rocha. Tudo que a gente precisa, a gente encontra no Senhor. Mas eu sei que assim como eu, você também se amedronta, se assusta, se preocupa, fica ansiosa, inquieta, angustiada, confusa, diante das situações, das adversidades. E a palavra que eu quero ler com você hoje está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Já abre aí. Se você não trouxe a Bíblia, você vai acompanhar comigo aqui. E como eu disse no início, é uma mensagem, é uma palavra que nós vamos desfrutar, colocar em prática, agir, enfim, para o próximo ano. Mas a gente já pode começar a viver hoje. A gente não precisa esperar 1º de janeiro para poder começar a colocar em prática e crer naquilo que nós vamos ouvir hoje. Você já pode começar a viver a partir de hoje, principalmente por aquilo que nós já recebemos do Senhor aqui. E eu quero falar com você sobre vivendo uma vida com propósito. Viver uma vida que vale a pena. Viver uma vida que tenha sentido. Porque uma das maiores questões, um dos maiores questionamentos, e principalmente nos dias que nós vivemos hoje, são pessoas perdidas em sua alma, em sua jornada. Por quê? Não sabe por que foram criadas, não sabem para onde estão indo, até mesmo tem a esperança de uma vida eterna, tem a esperança de um futuro, mas e aqui? O que eu estou vivendo aqui? É só isso? É um dia após o outro? Acordo e vivo as mesmas aflições, as mesmas angústias, e vai ser só isso mesmo? Não. Inclusive a gente tem um livro ali no stand, se você tiver a oportunidade, eu encorajo você a adquirir. Que o título é justamente esse, mas o que eu vou pregar aqui não é o livro. É uma coincidência santa, porque esse livro, ali você vai ver passos, que são 40 passos, 40 dias, vivendo ações intencionais para se ter uma vida com propósito. Não é a mensagem que eu vou dar para você hoje, mas eu encorajo, se você é uma leitora, a adquirir. Se você não é, passe a ser e consuma livros cristãos que vão te impulsionar a ser uma mulher melhor. Porque vocês lembram que eu falei que existem princípios milenares que os judeus vivem para ter uma vida próspera? E o primeiro princípio que eles vivem é estudo. Eles estudam a Torá e estudam temas que são relacionados à vida deles. Se são comerciantes, estudam para isso. Se são da área de humanas, enfim. Então, assim, nós, muitas vezes, não fomos encorajadas na nossa caminhada cristã, até por uma questão cultural, a lermos livros cristãos, bons livros cristãos. Fomos muitas vezes doutrinadas a comer comida mastigada. O que é comer comida mastigada? É só ouvir na igreja. Muitas vezes não fomos nem encorajadas a estudar a Bíblia. Então, aqui na Igreja Transformando Vidas, nós temos isso como algo sendo muito importante, muito forte, algo como sendo primordial para o nosso crescimento. Estude a palavra de Deus, acima de tudo, todos os dias, e leia bons livros cristãos. É por isso que nós temos o stand ali, com todos os livros que nós indicamos, principalmente para quem está começando na fé. São livros super simples. Não estou fazendo propaganda do stand, mas aproveito para dizer para vocês que
Isso é importante para o nosso crescimento. Até dividia, há um tempo atrás, com uma paciente, quem não sabe é que eu sou psicóloga também, e eu dizia para ela que uma das coisas que transformou as minhas emoções foram as leituras. Transformou as minhas emoções, ou seja, foi no âmbito humano que eu fui transformada através de leituras. Então, eu encorajo você a ler. E esse tema, uma vida com propósito, nós vamos olhar esse tema com uma lupa em cima do exemplo de Ana. Nós vamos começar a leitura e eu vou destrinchando com você. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel, do versículo 1 em diante, nós vamos ler juntas. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A gente lê até esse versículo aí. Quando a gente olha para o exemplo de Ana, e quando a gente se identifica com Ana, Ana tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe. E esse sonho, ele pode ser até literal, né? Existem muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe. Outras são sonhos, né, diversos. Ter uma família, ter um marido convertido, a família, né, ajustada, enfim. Já vai pensando aí, né? Já vai aí olhando, colocando em foco qual é o seu sonho. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Deus não vai realizar o seu sonho. Ele vai realizar o sonho dele para a tua vida. Ele vai realizar o sonho
dele. E aí a gente já começa a entender o que é ter uma vida com propósito. Porque enquanto Ana tinha um sonho de ser mãe para... Será que é para esfregar? Vou usar essa palavra bem forte, né? Esfregar na cara de Penina assim, ó, você tem filho, eu também tenho. Será que era para se sentir segura? Porque naquele período a gente está falando de uma época, né, que culturalmente as mulheres não trabalhavam, elas eram supridas, mantidas e cuidadas pelos homens. Então, quando elas não tinham o marido falecia, tinha-se os filhos para cuidar dela. Então, será que Ana talvez tinha um anseio, uma ansiedade no coração dela, assim, eu quero ter filhos porque eu quero ter segurança no meu futuro, eu preciso de um filho para me sustentar, para cuidar de mim, para me prover na minha velhice? Será que ela queria ter filhos porque a família obrigava, ou insistia, ou pedia? Talvez você tenha um sonho que até hoje você não parou para pensar qual é a motivação para a realização desse sonho. Mas eu quero dizer para você que esse sonho ainda não ter sido realizado tem a ver com isso. Ai, meu Deus, mas eu sonho com isso há tantos anos. Eu sonho com essa realização há tantos anos. E por que que não acontece? Porque a motivação não tem a ver com aquilo que o Senhor deseja, não tem a ver com o sonho dele para você e para mim. Porque Deus, quando Ele planta, quando Ele incute um sonho no nosso coração, esse sonho vem com um propósito, ele vem com finalidade, ele vem com uma missão. E a gente vai ver isso nesse exemplo, nessa mudança desse entendimento, porque quando Ana queria um filho, ela não tinha, porque Deus não queria dar um filho para Ana, Deus queria dar um profeta para Ana. Deus não queria realizar o sonho de Ana para ser mãe de um filho, mas Deus queria que Ana fosse mãe de um profeta e um juiz, que não tinha a ver com a satisfação pessoal e emocional dela, mas que tinha a ver com uma nação, com gerações, com salvação. Você entende? Você percebe a diferença? Não sei qual é o seu sonho, mas enquanto o seu sonho terminar em você, ele não vai se realizar. A partir do momento que você mudar a chave, virar a chave e entender, peraí, a realização desse sonho precisa ter a ver com o propósito de Deus, de transformação, de salvação, de redenção. Aí pode ser que de fato esse sonho seja de Deus e ele se concretize. A gente percebe aqui que quando Ana, lá no versículo 11, ela faz um voto dizendo, Senhor, em outras palavras, eu já cansei de chorar para ter um filho. Eu já cansei de chorar, eu fico sem comer, eu fico deprimida, eu fico com raiva, eu fico angustiada, eu fico sofrendo horrores, anos e anos por causa desse sonho de ter um filho. Mas se eu quer saber de uma coisa, eu não quero um filho para mim não. Porque quando ele nascer, imediatamente eu vou entregar ele para o Senhor e ele vai servir o Senhor. Foi naquele momento que o Senhor virou a chave no céu. E a gente consegue ver aqui que Ana foi para casa, coabitou com seu marido e concebeu. É algo que eu e você, minhas amadas, precisamos entender. O que é viver com propósito? É entender que o que você faz não termina em você. Não tem a ver só com você. Não tem a ver só com a sua casa. Eu vou dar um exemplo para você começar a entender o que eu estou dizendo para você. Eu sei que tem mulheres aqui que trabalham com confeitaria. Enquanto você olhar para o seu trabalho assim, ó, isso daqui é o sustento da minha família. Você vai estar nesse nível. Quando você mudar os teus olhos e entender que eu trabalho com satisfação de famílias, não tem a ver só com a minha família, ó. Eu trabalho com felicidade de famílias. Eu trabalho com um momento de comunhão de famílias. Porque quando uma família senta para comer o meu bolo, ela está sentando numa mesa de comunhão. Ela está sentando com o marido, com os filhos, ela está convidando Jesus para aquele momento. Olha só o significado. Quando a pessoa come o meu bolo, ela está naquele momento ali sendo amada. Muitas vezes ela não recebe esse mimo de ninguém, mas ela está sendo amada, ela está sendo cuidada. Ela está presenteando alguém. Você está percebendo a diferença?
Eu não estou vendendo o bolo porque a minha família precisa de sustento e porque eu preciso de uma profissão. Mas eu estou vendendo um bolo porque eu entendo que aquilo ali tem a ver com outras pessoas e não para em mim. Quando você lida com números no seu trabalho, você não lida com números, porque os números, eles não são quantidades aleatórias. Você lida com pessoas. Tem uma pessoa que eu cuido, que ela dizia assim para mim, o meu trabalho, eu trabalho numa repartição pública. E ano após ano, aquele lugar, eu não posso mudar uma cadeira de lugar. Eu já não aguento mais chegar naquele lugar e olhar aquelas paredes. Imagina, ano após ano. Eu sento naquela mesa, naquela mesma posição, porque eu não posso tirar da mesma posição. Eu olho para a mesma parede, eu olho para as mesmas pessoas e eu já não aguento mais isso. Eu já estou cansada do meu trabalho. E aí eu disse para ela assim, será que o seu trabalho é só sentar nessa mesa e olhar para essas contingências? O que você faz no seu trabalho? Eu lido com números, né, que tem a ver com pagamentos, que tem a ver com salários, e tem a ver com rescisões, e tem a ver com benefício. Eu falei assim, mas vem cá, esses números são aleatórios? Ou são números que refletem pessoas, que têm famílias, que têm filhos, que têm futuro? A partir de hoje você vai olhar para o seu trabalho e você vai entender que essas pessoas confiaram as finanças delas nas suas mãos. Que essas pessoas confiam que as suas contas não vão fazer falta para ela no final do mês. Que essas pessoas vão ser supridas com aquelas contas que você faz e que está tudo certinho, não vai faltar um centavo. É propósito. Dê propósito para o seu trabalho. Dê propósito para a sua vida, dê propósito para a sua jornada. Eu dizia esses dias, né, nós tivemos uma reunião muito especial aqui com as tias no Ministério Infantil. E eu disse para elas assim, e eu digo isso para vocês que estão aqui na nossa igreja. Se talvez você tenha dificuldade de já começar a pensar qual é o seu propósito, já tome posse desse. Você é uma transformadora de vidas. Porque você entrou numa igreja que o nome é... Qual é o nome da igreja? Mas é só para você? É para sua casa, é para sua família, é para quem trabalha com você, é para quem você cruza dentro do ônibus quando você está indo para o seu trabalho, é para quem você cruza quando você vai almoçar. A gente não pode ter esse olhar minúsculo de achar que tudo tem a ver com a gente. Esse olhar era o olhar de Ana, que estava ali ano após ano chorando, querendo um filho. Eu quero um filho para mim, eu quero um filho para mim, eu quero um filho para mim. E Deus não dava. Aí a partir do momento que ela entendeu, esse filho não é para mim. Israel precisa de um profeta. Israel precisa de um juiz. E eu vou orar porque eu vou dar o fruto do meu ventre para que Deus use esse fruto para salvar uma nação. Gente, foi lindo ver que exatamente isso aconteceu. Quem é o profeta Samuel? Quem esteve aqui no domingo, meu esposo pregou sobre isso. Um homem tão ungido que o próprio Jesus citou o nome dele. Que o próprio Deus citou o nome dele. Você imagina você ser mãe do Samuel? Meu Deus. Mas você pode ser mãe de um Samuel. Talvez o seu projeto é pequenininho, mas se você fizer essa transformação, dando propósito, dando significado, você não tem ideia do que Deus vai fazer através de você. E aí não tem a ver com visibilidade para você. Você entende? Tem a ver com aquilo que Deus vai fazer através do que você entregou. Enquanto o nosso sonho for, eu quero ser feliz, a gente não vai ser feliz. Eu sinto dizer isso para você, porque todo desejo hedonista, o que é um desejo hedonista? Prazer para mim. Prazer para mim, tudo para mim, eu preciso, eu quero, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Me dá, sangue suga. Enquanto a gente viver assim, nós seremos como um poço sem fundo, que só recebe, recebe, recebe e nada para. Agora, a partir do momento que a gente entende que, com propósito, aquilo começa a florescer. Aquilo começa a frutificar. E sabe o que acontece? Não vou ler até o final não, mas eu já vou dar o spoiler do final dessa história. Ana teve Samuel, que ela entregou
exatamente como ela prometeu ao Senhor, e ela teve outros filhos e filhas. O Senhor multiplicou, não parou só em um filho. Alguns pontos nessa jornada de Ana são muito definidos. E eu separei aqui para falar com vocês, porque eu e você, que já entendemos o que é ter uma vida com propósito, a gente vai precisar também entender esses pontos. Porque assim, essa primeira parte, definir o propósito. O que é viver com propósito? Isso precisa estar bem definido dentro de nós. Talvez se você ouviu isso e você ainda tem dúvida, depois me procura para a gente conversar. Se talvez você diga assim, mas pastor, eu não trabalho, porque a senhora falou exemplos de trabalho aí, não tem a ver com trabalho somente. Eu dei alguns exemplos. Certamente você talvez pode ter ficado com essa dúvida, só tem a ver com trabalho? Não. Se você é uma mulher que fala, que anda, que respira, você tem um propósito. Se você é adolescente, se você é adulta, se você é idosa, você tem um propósito. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. Para as jovens, para as idosas. Então, talvez você diz assim, não, peraí, eu não pesquei ainda, mas você me procura depois, procura uma das servas, que a gente pode conversar sobre isso, porque é importante que você saia daqui dessa noite entendendo que a sua vida, ela não termina em você. E que os seus sonhos só serão realizados a partir do momento que você entender que eles precisam gerar, porque nós somos geradoras. Nós somos ventres férteis de geração. O primeiro ponto na jornada de Ana, que ela se deparou e que foi desagradável, foi desafiador, foi difícil, mas que também contribuiu para ela viver o propósito de Deus, para ela ter uma vida com propósito. Foi Penina. Penina faz parte dessa jornada de se ter uma vida com propósito. Quem é Penina na nossa vida? É a provocação, é a ironia, é o deboche, é a irritação. Talvez a gente está falando de pessoas, mas talvez também falando de situações que te irritam, que são irônicas para você, e que você até chora por causa daquilo, que você até diz assim, não é possível, é só comigo essa implicância, essa provocação, essa situação, né, de irritação. Penina foi fundamental para que Ana fosse despertada para ter uma vida com propósito. Porque eu pergunto para vocês, minhas amadas, precisava ter Penina no meio do caminho? Já que Deus já sabia que Ana seria a mãe de Samuel, precisava? Assim como eu e você, às vezes perguntam, eu precisava passar por isso? Senhor, eu precisava passar por isso, eu precisava lidar com essa pessoa? Precisa. Precisa por quê? Porque essa pessoa, essa situação está no seu caminho para te forjar, para que você viva, conquiste o propósito de Deus. Viva os sonhos de Deus, não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Penina vai ser essa figura que vai te tirar do seu eixo, ou que vai tentar te tirar do seu eixo, que vai te provocar, que vai te irritar, mas guarda o que eu vou falar para você agora em amor. Em amor. Seja uma mulher adulta, seja uma mulher madura, seja uma mulher emocionalmente saudável. Sabe qual é o problema de Penina? Que Penina cresce quando ela vê que a carapuça serviu. E como que ela percebe isso? Porque a gente dá o controle da nossa emoção na mão dela. Você lembra na escola como é que era a questão da implicância, do bullying, né, que se fala hoje? Meu esposo que sempre fala isso para mim. Na escola tentavam me dar apelido, o povo até desistia, porque eu zoava mais do que eles. Aí desistiam. Mas toda vez que alguém colocava um apelido na gente e a gente começava a chorar, pronto, o apelido pegou. Penina é essa pessoa que vai crescer diante da sua fragilidade, quando você mostra a sua fragilidade. Meu Deus, que desafio! É um desafio. Mas lembra que eu falei para você, guarde em amor, seja adulta.
Sabe, vai ter momentos que você vai precisar, você com você mesmo, ir lá no espelho do banheiro do seu trabalho, dar uns tapas assim, ó. Acorda, quantos anos você tem? Você não tem 15 anos, você não tem 13 anos, você já é uma mulher adulta. Você vai ficar aí, se choramingando porque alguém está te implicando, está implicando com você, está jogando piada. O problema é dela, ela vai colher as consequências. As pessoas estão vendo que ela está fazendo um papel de boba, de implicante. Para de dar poder para as pessoas que estão implicando com você, que estão ironizando, que estão debochando de você. Seja adulta, seja madura, seja emocionalmente saudável. Se não está aguentando fazer isso sozinha, peça ajuda. Se está a ponto de explodir, não exploda diante daquela pessoa, pede ajuda. Sai para respirar, encontra uma pessoa que você confia e fala, me segura, porque eu não estou bem. Respira. Aleluia, fala a Deus. Deus está falando. Glória a Deus. Sai de perto. Porque a partir do momento que você dá poder para a Penina cresce. Penina ganha força. Penina sai vitoriosa e você fica ali perdendo e perdendo e perdendo e cada vez mais atrasando o seu Samuel de chegar. Segundo ponto. Eli, o sacerdote incompreensivo. Quando ele viu, quando ele viu Ana chorando, o que ele pensou? Está embriagada, está doida. Ele não compreendeu que ela estava com amargura de alma, que ela estava sofrendo. Esse segundo ponto que eu quero falar para você tem a ver com você viver além da sua dor, não esperar que as pessoas entendam o que você está passando. Nós estamos hoje trabalhando, e eu digo para vocês que estamos mesmo como igreja, para que sejamos uma igreja mais humanizada possível, para entender a sua demanda, o seu sofrimento, te acolher, não te acusar quando você vier falar algo, né, dividir a sua dor conosco. Mas nós não somos perfeitos. Ainda assim, terão momentos que nós não iremos compreender a sua dor. Então não se ofenda com isso, viva além da sua dor. Porque quando Ana estava lá orando e fazendo voto a Deus, se demorando no orar, e ela chorava, ela não falava nada, mas só mexia os lábios, ele olhou para ela e julgou e falou assim, essa mulher está bêbada, está ficando doida. E ela não se ofendeu com isso, ela simplesmente disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não estou bêbada, eu não estou doida. Porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Está lá no versículo 15. Então, o que é viver além da dor, nesse exemplo de Ana, para mim e para você? Primeira coisa, todos nós temos uma história passada, todos nós temos dores passadas. E tem uma hora, minhas amadas, que a gente precisa se levantar internamente e dizer assim, chega, eu já chorei tudo que tinha para chorar, eu já reclamei tudo que tinha para reclamar, eu já murmurei tudo que tinha para murmurar, eu já fiquei sem comer como Ana fazia, enfim. Não, mas agora chega. A gente precisa fazer isso espiritualmente e a gente precisa fazer isso emocionalmente também. Nós precisamos chegar nesse momento de dizer assim, não, agora eu já desabafei tudo que eu tinha para desabafar, por isso que você precisa fazer isso. Não fique guardando. Se você precisa de uma sessão de sabatina para você falar tudo que você tem para falar, faça isso. Mas também saia com aquela sensação, acabou. Chega, eu já vomitei tudo que eu tinha para vomitar, agora eu vou correr a minha corrida e viver a minha jornada. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida inteira sendo vítima. Uma vida inteira esperando as pessoas passarem a mão na sua cabeça. Uma vida inteira esperando alguém estender a mão para você fazer algo. Uma vida inteira esperando alguém te ver. Alguém precisa me ver para me ajudar.
Amadas, nós já temos um que nos vê todos os dias, que é o Senhor, e nós só precisamos dele. Ele é tudo que a gente precisa. Se você não tem uma pessoa que está te enxergando, posso te dizer uma coisa? É Deus que não está deixando ninguém te enxergar. Porque se alguém te enxergar, tu vai se encostar nessa pessoa e tu vai ficar dependente dela. Porque nós somos assim, nós somos pessoas que são carentes de atenção. E quando alguém sorri para a gente e diz assim, ó, fica aqui que eu vou cuidar de você, é tudo que a gente quer ouvir. E aí a gente esquece do Senhor, do Deus da nossa vida. Você acha que José seria o governador do Egito se ele ficasse debaixo das asas de Jacó? Do jeito que Jacó tratava ele? Jacó tratava José pão de ló. Meu filhinho, o bebê do papai. Gente, ele ia ser um fraco. Não ia ser governador nunca, não ia ser líder nunca na vida, porque ia ser sempre o bebê do papai. Deus deixou ele passar por tudo aquilo para ele aprender a ser homem. Então Deus está deixando você ficar sozinho para você aprender a ser filha, para você aprender a ser mulher e depender dele e dizer, Senhor, se alguém me ajudar bem, mas se ninguém me ajudar, eu tenho um Senhor. E ó, vocês estão ouvindo isso de uma psicóloga, hein? Que ama ajudar as pessoas. Eu amo receber mulheres feridas e ver o Senhor me usando para cuidar delas. Mas eu sei que até para isso tem uma hora, tem um basta. Tem uma hora que eu vou dizer para elas assim, ó, vai voar a sua vida, pelo amor de Deus, você não pode ficar dependente de mim para sempre. Em nome de Jesus. Porque não podemos, nós não podemos. Nós precisamos ter essa independência emocional e espiritual. Nós só podemos e devemos depender de um, que é Jesus. Ele é a nossa dependência eterna, total e completa. Não podemos depender de marido, de filhos, porque o marido morre. Eu falo para o meu marido, eu tenho que morrer junto contigo. Tenho que morrer com ele, porque não dá nem para falar desse assunto. Mas a gente não pode depender de ninguém, porque acontece. Não acontece? Tem viúvas aqui nessa noite? Levanta a mãozinha aí. Mulheres apaixonadas por Jesus, porque entenderam que não dependia de um companheiro, mas do Senhor, né, dona Dantas, a senhora também, servindo a Deus. A gente não pode depender de filhos, a gente não pode depender das pessoas. A gente vai cruzar com pessoas como Eli na nossa jornada. E essas pessoas são necessárias para a nossa jornada. Elas são necessárias. São aquelas dores necessárias que precisamos passar para crescermos diante do Senhor, para viver o propósito que Ele quer para a nossa vida. Porque senão seremos sempre meninas mimadas. E menina mimada não vive a jornada. Mulher crescida é que vence a corrida. Não falei isso para vocês na reunião passada? Grava essa frase. Menina mimada não vive a jornada. Mulher crescida é que vence a corrida. Se a gente for menina mimada, a gente não vai viver a jornada, a gente não vai viver os sonhos de Deus, a gente vai viver eternamente dependente de tudo, das pessoas. E vai chegar lá no final da vida com aquele gosto amargo na boca. Ih, não fiz nada. Aí, às vezes, põe a culpa nas pessoas. Não é culpa das pessoas, não, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. Nós é que precisamos virar chaves na nossa vida. E o último ponto é Eucana. Quem é Eucana? Eucana é a figura do encorajamento. E a lição que fica para mim e para você é: viva corajosamente. Viva corajosamente. Porque Eucana diz assim para Ana: olha, Ana, eu faço votos duplos por você. Eu entrego mais por você porque eu amo você. Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ele não teve muita sabedoria com essa fala aí, porque ele não sabia qual era a dor dela. Mas foi uma palavra de consolo, de ânimo, como quem diz assim, ó, se você não tiver o filho, não tem problema, eu continuo te amando. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar cuidando de você. O que é viver corajosamente? É entender
que esse encorajamento faz parte e ele precisa acontecer na nossa jornada. Volto a dizer, Deus pode usar pessoas e Ele vai usar pessoas, mas se Ele não usar nenhuma pessoa, você tem uma fonte para buscar esse encorajamento, que é aqui, ó, palavra de Deus. Como é que está a leitura da palavra do Senhor? Como é que está aí? Ah, pastora, eu fico muito cansada, não aguento ler não. Muda a hora, não lê à noite. Não leia a Bíblia de noite, tá? Siga o conselho que eu estou te dando, porque o seu cérebro à noite, ele realmente já desligou vários interruptores. Você já não entende mais nada, você já não presta atenção mais em nada. Leia de manhã. Acabou de acordar? Leia a sua Bíblia. Dê as primícias para o Senhor. E você vai ver o que a sua vida vai ser. Acorde 30 minutos mais cedo do que o horário que você normalmente levanta. Levanta, vai no banheiro, lava o seu rosto, senta com a Bíblia e leia todos os dias. Até quando, pastora? Até Jesus voltar. A leitura da palavra de Deus não é um livro como os outros que a gente lê. É alimento do céu para a gente. Assim como a gente come todos os dias, a gente precisa disso aqui todos os dias. Não tem desculpa. Tem mulheres que eu atendo aqui na igreja, que eu ouço ela falar, e eu falo assim, ó, só vou repetir para você o que eu falei da última vez. Como é que está a leitura da Bíblia? Não tem atendimento pastoral da minha parte, sem eu dizer isso para vocês. Porque a maioria dos problemas que vocês trazem, a maioria dos problemas que nós vivemos, é falta disso aqui, ó. É falta de palavra. É falta de ouvir do Senhor o bom conselho. O que você tem que fazer, o que você pode fazer, o que você não tem que fazer, o que você não pode fazer. Pastora, o que eu faço nisso? Eu fico, Jesus, está aqui. Vou lá, amorosamente digo, falo o versículo, mas leia isso aqui. Busque o seu encorajamento. Eucana foi o encorajamento de Ana no passado. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos pessoas, mas o primeiro encorajamento para a nossa vida é isso aqui. 30 minutinhos antes, levante e fale, Senhor, não sei ler a Bíblia, não sei nem por onde começar. Comece, leia a Bíblia toda. Eu não vou nem perguntar aqui, porque nós não estamos numa disputa. Mas quantas de nós nunca leu a Bíblia toda? Quantas de nós nunca leu um livro da Bíblia todo? Isso é inadmissível, não é para nós como cristãs não, tá? Isso é inadmissível para nós como filhas. Não termos o contato com as cartas do nosso Pai para a gente. Eu digo isso para você porque eu era essa cristã que vivi muitos anos e anos e anos na igreja. Foi no início da minha fase adulta que eu entendi que eu precisava de ler a Bíblia todos os dias. E hoje eu não abro mão disso por nada. Porque se eu não ler a Bíblia, eu fico doida. Eu fico insuportável. Eu fico estressada, irritada. Está faltando alguma coisa. E está faltando mesmo. É questão de vida, é questão de saúde mental, saúde emocional. Ler a palavra de Deus, passar tempo com o Senhor. Estude, volto a dizer, leia bons livros cristãos com o tema daquilo que você está vivendo. Talvez você está vivendo um dilema pessoal, que você vai ali no stand, ou você vai na internet, você vai ver. É sobre ansiedade? Tem livro cristão que fala de ansiedade. É depressão? Tem livro cristão que fala sobre depressão. É casamento, criação de filhos, é relacionamento com Deus? Não importa, existem bons livros cristãos que vão te dar conselhos maravilhosos. Que talvez você fica perguntando para pessoas que não estão resolvendo nem os próprios problemas. Você já pensou nisso? Que talvez você está indo buscar conselho de uma pessoa que está até aqui de problema, não resolve nenhum, mas ela tem uns conselhos maravilhosos. Na vida dela, o barco já está quase todo afundado, mas ela é boa de dar conselhos. Gente, pelo amor de Jesus, vamos ser inteligentes. Se não está dando conta da vida dela, vai querer me aconselhar? Estou fora. Pelo amor de Deus. Receba o encorajamento que vem do altar. Não se ofenda com a palavra que vem do altar. Não se ofenda com aquilo que o pastor puxar a sua orelha.
Porque o pai exorta o filho que ama. E a palavra que sai do altar para mim e para você, ela vem do trono de Deus. E nós temos discernimento para isso. Você tem discernimento quando você sabe que a palavra está vindo do Senhor ou quando não está. Então, não se ofenda quando aquela palavra te confrontar, quando ela fizer você se coçar na cadeira e falar, eu quero ir embora. Não vá. Deixa Deus te moldar. Ouça com o coração aberto, com humildade. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Isso que nós fizemos aqui hoje foi um ato profético. De você vir aqui, eu vir aqui com você e dizer, Senhor, eu recebo o Senhor como Deus na minha vida. A gente precisa ser humilde para fazer e viver as coisas que saem do altar para a nossa vida. Às vezes é uma palavra que fala sobre perdão e você fica aí se coçando, porque eu também fico. Hoje não tanto como antes, mas fico. Porque tem coisas na nossa vida que é difícil mesmo a gente perdoar e esquecer, mas a gente recebe graça do Senhor para isso. Receba o encorajamento da parte do Senhor através do altar. Veja aquilo como sendo o próprio Deus cuidando de você, o pastor sendo um Eucana na sua vida. E por último, receba o encorajamento, o ânimo que vem de Deus, através de coisas que a gente nem espera. Talvez vai ser uma mensagem no WhatsApp que você vai receber, uma palavra de um amigo que vai mandar uma mensagem para você, você vai abrir o Instagram, alguém vai enviar uma mensagem sem você imaginar o porquê que aquela mensagem está chegando. Talvez você vai chegar aqui na igreja, alguém vai te abordar e vai te dizer palavras do Senhor para que você possa ser encorajada. Receba com o seu coração aberto. Porque o Senhor, Ele tem uma maneira muito peculiar de nos encorajar. Ele diz assim para mim e para você: eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, isso está na Bíblia. Eu sou o teu amigo, te fortaleço e te ajudo, louvor, e te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos. Olha o Senhor te encorajando aí agora. Todos os que te perseguirem, todos eles serão todos, eu creio, Jesus, reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo, te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder.
sou contigo. Você pode ficar de pé nesse momento? Aleluia. O Senhor tem as maneiras dele de nos encorajar. Como eu disse, pode ser através de alguém, pode ser através da palavra dele, acima de tudo, pode ser através de um louvor. Quantas e quantas vezes eu sou encorajada através do louvor. O louvor na minha vida não tem a ver com fazer algo que gosto, mas tem a ver com fazer algo que eu preciso. Eu preciso ter uma vida de louvor e adoração a Deus, porque eu nasci para isso. É a mesma coisa de dizer para um carro: fica na garagem para o resto da vida. Não serve. Temos uma vida de adoração, temos uma vida de entrega. Nós somos criados para isso. Feche seus olhos nesse momento. Deus não te criou para que você tivesse um dia após o outro para ser vivido. Ele te criou para que a sua vida tivesse sentido, tivesse propósito. Porque se a gente for olhar com o olhar da ciência, quantas vezes a gente já ouviu, né? Ali é uma disputa de milhões e milhões de espermatozoides. Por que eu? Foi porque Deus quis. E para que Ele quis? Para eu ter uma vida miserável? Não. Ele me quis porque Ele sabia que aquilo que Ele criou em mim ia fazer a diferença na humanidade. Por que não está fazendo? Aí a responsabilidade é minha e sua. Porque talvez eu e você estamos escondendo os talentos, estamos negligenciando. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: é só isso, Deus? Você lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor entregou 1 talento a um, 2 a outro e 5 a outro. Aquele que tinha 5 talentos, o que ele fez? Ele foi e multiplicou, né? E aí quando o Senhor apareceu, ele devolveu 10. 5 mais 5. Aquele que tinha 2, ele foi lá e multiplicou e entregou 4. Aquele que tinha 1, ele espertinho, né? Ele quis colocar na responsabilidade do Senhor, mas na verdade, eu e você, nós sabemos que ele olhou para aquele 1 e olhou para o coleguinha do lado que tinha 2 e que tinha 5, ele deve ter pensado assim: mas só 1? É só isso? E aí escondeu o talento e deixou de receber a graça, o elogio, o favor do Senhor. Existem coisas que Deus colocou em você. E talvez você, assim como a Ana do início, fica só assim: eu quero para mim, me dá, me dá, me dá. Eu quero prosperar porque eu quero ser a única pessoa da minha família que tem uma casa própria. Amada, eu sinto dizer isso para você: você não vai ter sua casa própria. Se você quiser prosperar para mostrar para o outro, se você quiser vencer na vida para que a sua família veja que você venceu, você não vai vencer. Queira vencer para a glória do Senhor. E queira vencer para ser bênção na vida de outra pessoa. Queira vencer para florescer, frutificar e transbordar. Eu quero ter a minha casa própria, porque dentro da minha casa vai ser um lugar de adoração. Eu vou fazer desse lugar um lugar de evangelismo. A minha casa vai ser um lugar de proteção para minha família, onde eu vou criar filhos que serão profetas de gerações. A minha casa própria que eu quero, ela não é para mim, mas ela vai ser um lugar onde as pessoas vão dizer assim: ó, ali tem uma família que serve a um Deus vivo. Você entende a diferença do querer ter uma casa própria para mostrar para a família, do que querer ter uma casa própria para a glória de Deus? Talvez você nunca ouviu essa perspectiva, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você entender o que é isso, ter uma vida com propósito. Não tem a ver com coisas grandes, pode ser uma coisa. Multiplique aquilo que Deus colocou na tua mão e veja o que Ele pode fazer.